meus amados. Hoje nós estamos aqui para mais um vídeo, amém? Não esqueça de deixar aí seu like. Se não quiser deixar agora, pode deixar para dar seu like no final, não tem problema, ok? E hoje nós vamos compartilhar, ok? Sobre as parábolas escatológicas de Mateus capítulo 25. Por quê? São parábolas escatológicas, ok? É a continuação do sermão escatológico de Jesus em Mateus 24 sobre as perguntas que os discípulos fazem. Então, ele continua, exatamente o sermão no capítulo 25, contando 3 parábolas que falam sobre a volta do Messias, ok? As 3 parábolas não estão em nenhum outro contexto que não seja a volta do Messias. Então, se você ouvir alguém pregando as parábolas de Mateus 25 apontando para outro tipo de contexto, está fora do contexto. O contexto de Mateus 25, das parábolas, é o retorno do Messias, ok? Então fique bem claro. Então nós vamos discorrer sobre as 3 parábolas agora. Então, primeira parábola, que o nosso Messias, Senhor Jesus, cujo nome hebraico é Yahushua HaMashiach, fala a parábola das 10 virgens. Olha que interessante. Toda vez que o número 10 aparece, é interessante você ver isso aqui, o número 10 está ligado a juízo. Quando lá no Egito o Senhor derramou sobre os egípcios, foram 10 pragas, ou 10 provações, 10 tipos de aflições. Então, quando Davi, mandado pelo seu pai visitar os seus irmãos que estavam na guerra contra os filisteus, em cujo qual Golias estava afrontando o povo de Deus, é interessante que a Bíblia cita exatamente que Davi, o pai de Davi, Jessé, mandou ele levar 10 pães e 10 queijos para os capitães. E quando chega lá, ele vê a afronta, e traz juízo, justiça sobre Israel. Então, o número 10 fala de justiça divina, ou um juízo divino. O juízo divino, ele é bom no sentido de que ele faz com que nós possamos enxergar a bondade de Deus. E você vai entender isso aí. Mas como assim? Parece que é algo que é mal. Esse é o grande problema. O conceito de dualidade, que não é de Deus. O que é o conceito de dualidade? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Se assim tá do jeito que eu quero, tá bom. Se assim não tá mal. Ou seja, Deus não é o caminho que Ele preparou para mim e para você, não é uma dualidade. O bem e o mal, o bem e o mal. Não é bem nem mal, é bom. O conceito é bom. É a palavra que Ele usa lá para o jovem rico. Quando o jovem rico fala, bom mestre, que bem farei eu perder a vida eterna. Bom é é Deus que está no céu. Por que você me chama de bom? Você tem a noção do que é ser bom? Aí ele chama a atenção daquele jovem, e ele fala sobre os preceitos da lei. Ele falou assim, você quer seguir o Criador? Então, ele cita os 10 mandamentos. Siga os 10 mandamentos. Terás um sucesso na sua vida. Só que ele falou assim, não, eu quero algo a mais. Tem algo mais. Ele viu algo a mais no Messias, que era a autoridade espiritual, que era a vida, o relacionamento, a intimidade que ele tinha com o Abba. E ele queria isso. E ele fala assim, não, tem algo mais, eu quero. E a grande questão nós queremos, mas nós queremos pagar o preço. Porque ele falou, você quer? Aí a palavra de Deus diz que ele fita os olhos no jovem e o ama. E fala assim, então vai. Vende tudo que você tem, dá aos pobres, aí você terá um tesouro nos céus. Vem e me segue. Vem e me segue. Ou seja, viva a sua vida para o meu propósito. É isso que eu estava falando para o jovem. Não é que ele ia ficar pobre, ou rico, ou miserável, ou ia ficar mais ou menos, não. É que ele precisava desapegar daquilo que prendia ele na terra para viver um mundo completamente diferente, que era o mundo que ele quis. Quando ele perguntou, eu quero algo diferente para o Messias. Então, baseado nesse conceito que não é dualidade, bem e mal, nós devemos interpretar as parábolas de Mateus 25, ok? Então, isso sempre foi uma introdução para isso. Então, eram 10 virgens, O número 10, quando fala de justiça e juízo da parte do Criador. Assim também nas cartas de Apocalipse, capítulo 2, a carta de Esmirna, fala que terá 10 dias de aflição. Também o número 10 aparece lá. E é interessante que o nome Esmirna significa exatamente isso, Mirra amarga, ou amargura, ou dificuldades. Então o número 10 aparece na carta de Esmirna para você entender a dimensão disso, tanto que é tremendo. E aqui ele fala de novo que as 10 virgens estavam
prepararam suas candeias e foram ao encontro do noivo, né? Só que no meio do caminho, elas tinham que percorrer um caminho, elas adormeceram. E de repente, né, ouve-se um grito: o noivo vem, preparai-vos. E aí elas acordam, as 10 despertam, todas, as prudentes e as nécias, elas despertam. Aí vem um detalhe do texto, que as prudentes tinham levado azeite reserva e as nécias não tinham levado azeite reserva, e quando elas despertam, a vela de todas estava se apagando. E aí as nécias falam para as prudentes: está apagando a nossa chama, o óleo está acabando, não tem mais chama aqui. E falou: dá-nos da sua. Eu falei assim: não, se a gente der da nossa, nós também não conseguiremos chegar ao final. Ou seja, não tem como compartilhar o óleo. Como assim, pastor? O óleo é um símbolo do Espírito Santo. Ele é individual para a vida de cada um. Não tem como compartilhar o óleo, entende? Porque na realidade, você vai prestar atenção no texto, todas elas estavam caminhando na escuridão. E para você caminhar nas trevas ou na escuridão, você precisa de luz. E para que você tivesse luz nessa época aqui, precisava do óleo. O óleo gera a luz. É o óleo, que é o símbolo do Espírito, que mantém a fé queimando dentro do teu coração. Sem fé, entendeu? É impossível agradar a Deus. Então o óleo mantém a chama. O Espírito Santo mantém a sua fé. E aí não tem como compartilhar isso em meio às trevas, né, que vai haver no mundo. Então elas teriam que ter esse óleo sobrando, é o que a parábola diz. Então elas saem e vão buscar esse óleo. Só que aí o noivo vem, né, e leva 5 virgens que estavam preparadas. Ele disse isso bem claro: preparadas. E agora a questão é o seguinte: preparada para o quê? Né? Uma pergunta. Preparada para caminhar nas trevas. Exatamente isso, porque elas estavam caminhando nas trevas. O noivo volta na hora mais escura, a hora de trevas mais intensa, é o que o texto diz, à meia-noite, na hora que as trevas estão mais escuras, é a hora que o noivo vem. E que quando é essa escuridão? Porque muitos usam esse texto aqui para falar que isso aqui é o arrebatamento, né? Que Deus vai tirar a gente antes do tempo. Não, não é isso que o texto diz. O texto diz que nós vamos caminhar em trevas, que nós vamos caminhar nos tempos difíceis. É isso que o texto está dizendo. E no meio, né, na hora mais negra, mais escura, é que o arrebatamento vai acontecer. Porque depois ainda vem mais tempos de trevas. Entende? Vai vir mais tempos de trevas, ainda vai ter. E aí a questão: as virgens vão continuar, vão ter luz suficiente para chegar até o raiar do dia? As que ficaram? Porque as que vão ser arrebatadas vão ser exatamente nesse momento, é o que a palavra de Deus diz. Até porque a escuridão que é citada em Apocalipse começa no sexto e no sétimo selo. O sexto e o sétimo selo são selos que falam, né, do começo da escuridão. E as trombetas também falam da escuridão, né? Se não me engano, a segunda ou terceira trombeta que fala sobre a escuridão. Então a escuridão está associada ao sexto e sétimo selo e às trombetas. Ou seja, há um período já que começa uma aflição aqui. Vai ter uma aflição, um tempo de trevas. E inclusive, se não me engano, a quinta trombeta, a quinta e a sexta trombeta, o momento de trevas vai ser a liberação do príncipe das trevas, porque é o nome que está lá, né, com a estrela, né, que vai cair, que o nome dela em hebraico é Abaddon e o nome dela em grego é Apolion. E você tem que entender o que significa esses dois nomes. Abba, do hebraico, é pai. Dom vem da raiz dam, que é sangue, ou seja, pai sangrento. É o nome dele em hebraico, ou pai sangrento. E o nome dele em grego é Apolion. Apo é afastar-se, como o Apocalipse, né? Apocalipse, calipse é sombra, o afastar da sombra, quer dizer, revelar. Só que o Apolion é o contrário, afastar-se da luz, ou seja, trevas completa. O nome do demônio é trevoso, trevas completa. Estou traduzindo para você entender. Pai das trevas é o nome do demônio, Apolion, afastar-se, afastamento da luz. Entende? E esse é o momento, na quinta e na sexta trombeta. Ou seja, nós vamos estar no ápice da escuridão, que é o que o texto está falando, porque ele vem à meia-noite, no momento de maior trevas. Qual vai ser o momento de maior trevas? Quando essas entidades, esses demônios forem liberados, que é o que diz o texto. O nome dele é esse, trevas completa. E para que serve esse óleo? Para você caminhar no meio dessas trevas
e ter direção clara do caminho que é o Messias. É isso que diz a parábola, porque o arrebatamento, como diz o texto de Coríntios, 1 Coríntios 15 e de Tessalonicenses capítulo 9, vai ser ao ressoar da última trombeta, cumprirá o mistério de Deus, que vai ser o arrebatamento, ou seja, no momento de trevas. O arrebatamento é no momento de trevas. Tanto os textos que eu citei para os irmãos, quanto aqui na parábola, ele está bem claro, é a meia-noite, é o momento de maior treva. Então, você tem que prestar atenção nisso, na parábola, entende? E é óbvio que aqueles que ficarem aqui, né, as 5 nécias, vão experimentar, então, o concluir da ira de Deus, que é o momento das trevas reinarem completamente, já com aquele que resiste, que foi retirado, que não é só o Espírito Santo, foi retirado aqui a questão da noiva, é a noiva. O texto diz que a noiva vai ser retirada, aquele que resiste. E aí é onde vem, né, as trevas completas, onde a perseguição vai ser, não só a questão da perseguição, com aquilo tudo que vai estar acontecendo no planeta, né? E eu não vou entrar nessa parte porque o foco aqui é as parábolas, vamos focar aqui nas parábolas. E então a parábola das 10 virgens fala da igreja, da noiva. Presta atenção nisso, o foco é a noiva. E a parábola dos talentos? Muita gente usa as parábolas aqui para falar sobre oferta, culto, e não tem nada a ver. A parábola dos talentos, ele dá 5 talentos para um servo, 2 talentos para outro e 1 para outro. Aqui fala de administração sobre aqueles que estão envolvidos com autoridade. Aqueles que o Senhor deu autoridade sobre algumas coisas, ou cidades, ou sobre igrejas, porque nós possuímos autoridades dadas pelo Criador. Não existe autoridade que não venha da parte dele. E aqui está falando sobre essas autoridades. Pessoas que ele deu talentos, ou seja, deu autoridades. No texto de Marcos é ainda mais claro, que ele deu autoridade. Aqui fala de talentos, em Marcos ele fala de autoridade. E é interessante porque essa autoridade que ele dá, consegue multiplicar 5 para mais 5, ou seja, ele consegue expandir o reino, porque essa autoridade vem do reino. Ele consegue fazer com que o reino do Criador seja conhecido em outras 5 cidades, ele consegue 5 cidades, ou 5 talentos, ele multiplica em 5 talentos. Talento é um valor monetário, ou seja, o fato, né, de que toda a autoridade ela vem envolvida também com questões financeiras. Por quê? Porque o poder aquisitivo te dá o fato de você poder ajudar mais pessoas ou não. E é exatamente o que está em julgamento aqui na causa das parábolas do talento. Porque 2 conseguiram usar da forma correta o valor monetário, a autoridade que lhe foi dada, para poder implementar, crescer ou fazer com que o reino seja conhecido sem, vamos dizer assim, pensamento em si próprio, ou eu vou fazer porque eu sou bom. Não é isso, entende? Eu faço porque ele é justo, não porque eu sou bom. Agora olha que interessante, aqui fala de um que recebeu 1 talento, só que ele não multiplicou, ele enterrou o talento. E é interessante, ele coloca o talento na terra, ou ele enterra o talento, né, na terra, deixa aqui, deixa guardado aqui, e eu vou viver a minha vida. Eu vou fazer aquilo que eu acho que é certo. E quando ele voltar, tá ali o talento dele, eu devolvo para ele. Exatamente isso. E a mentalidade que ele tinha era essa, de que Deus era um Deus mau, que a justiça de Deus não era muito boa, e que ele mal se importava com esse reino. E que vamos tocar minha vida, eu quero ganhar minha vida. Porque aquele que quer ganhar sua vida, perder-la, mas aquele que perder sua vida por amor a mim, disse o Messias, esse achará. E é exatamente isso que se trata a parábola dos talentos. Entende? E, por último, aqui a parábola das voltas do Senhor diz sobre o julgamento das nações. E esse julgamento é interessante porque ele fala que ele vai julgar todas as nações, que está bem claro. Então essa parábola fala do julgamento das nações com relação à volta do Messias. Quando ele retornar, ele vai julgar cada nação e ele vai separar as ovelhas dos bodes. E é interessante que o critério de julgamento que é usado no texto, o critério de julgamento é quando alguém fizesse algo por um dos pequeninos que ainda estivessem aqui. Que interessante isso, né? Ou seja, no momento de trevas, que a igreja vai ser arrebatada, porventura vai ficar aqui 5 virgens, que é o que o texto diz, que está falando isso, 5 virgens que ainda vão estar vivendo eu imagino que seja as 7 taças, que é o derramar do cálice completo da ira de Deus, que é o que o texto diz, que são 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Esse é um grande momento de trevas
né? Que são o período das trevas mais intensas, 7 taças que o Cordeiro vai derramar. E esse aqui vai ser o julgamento das nações baseado com o critério com o qual as nações vão tratar, né? Vamos dizer assim, a noiva Nécia que vai ficar. Porque olha que interessante, as parábolas têm sequência, elas têm sequência. E todas essas 3 parábolas estão falando aqui do momento de escuridão, no momento de trevas, como vai ser o nosso comportamento no momento de trevas ou de tribulação, entende? E o critério que vai fazer a diferença ali na 7ª trombeta para o arrebatamento e o que vai fazer os outros viverem aqui no momento das 7 taças, entende? Que todo esse tempo também é de tribulação. Agora olha só, a parábola aqui diz que eles faziam, mas nem sabiam o que estava fazendo para o Criador. Interessante, né? Porque eles não tinham intenção de ter algo como retorno. Eles simplesmente estavam fazendo algo que lhe era próprio deles, ou seja, exercendo de misericórdia e de amor para com outras pessoas sem querer algo em troca. Porque é assim que vai ser no momento de trevas, o que está mais latente dentro de cada um dos seres humanos vai se manifestar. Ou é a maldade completa, eles vão ser mal ao extremo, que é o que o texto diz aqui, os bodes. Não quero nem saber de ninguém, se estiver na minha frente eu mato, porque eu tenho que salvar a minha vida. Agora, o outro critério é aqueles que abrem mão de coisas para compartilhar, para visitar, para dar, para se doar, mesmo em tempo de dificuldade extrema, de trevas completa. Porque é assim que o texto trata o assunto. Então, a parábola do julgamento das nações, o critério vai ser qual é a evidência do que você vai se comportar, caso você não seja arrebatado na 7ª trombeta e fique ainda o momento das taças, que vai ser um período bem curto, E esse momento das taças, o critério vai ser esse, exatamente esse, o momento que as trevas vão estar imperando aqui, completamente. E qual é o que vai estar latente dentro da sua vida, entende? E é exatamente isso que nós temos que parar para pensar. Não usar esses textos aqui para pregar ou falar coisas que o texto não está falando. O texto está falando da volta do Messias em, vamos dizer assim, em classes diferentes de pessoas, vamos dizer. Fala para a noiva, que é a igreja, fala para aqueles que estão envolvidos com autoridade, entende? E fala para aqueles que, depois de um certo momento, ficarão todas as nações, tribos, línguas e raças. Então ele vai falar de uma forma geral e ele vai ter critérios diferentes para julgar cada causa e para que cada coisa possa ser colocada em seu devido lugar. Ok? Então essas são as parábolas de Mateus 25 e o que elas representam, o que elas falam. Se você nunca estudou, estude. Estou aberto aqui a compartilhar. Se você tiver mais alguma informação, alguma coisa para ressaltar no texto, que eu não falei aqui no vídeo, fique à vontade. Coloque nos comentários, mas não comente sem ver o vídeo completo, por favor. Amém? Assista o vídeo do começo ao fim. Shalom, fique na paz e vamos nos preparar para a volta do nosso Messias, que eu creio que está muito próximo.